28 de junho é o Dia Mundial do Orgulho LGBTI+, uma data muito importante para quem ama liberdade individual. Mas como assim, mano? Liberais e LGBTs? É claro, liberais devem apoiar a causa LGBT. Quer saber mais? Então vamos falar sobre isso nos próximos 20 minutos. No Brasil, a gente vive uma confusão grande nos termos do debate político. Muita gente acha que para ser liberal basta ser liberal na economia, costumes não importam. Eu já expliquei aqui a diferença entre ser liberal e liberista. Liberista é quem defende liberdade na economia, mas não está nem aí para as outras dimensões da vida. Mas liberal é quem defende liberdade individual, para valer. Por isso, não faz sentido dizer que é liberal para descrever aquela posição que é liberal na economia, mas conservador nos costumes. A palavra para classificar essas pessoas liberais na economia e conservadoras nos costumes é outra. O nome é conservador mesmo, e isso é legítimo. As pessoas têm direito de ser conservadoras, mas sair do armário e assumir a posição política ajuda a deixar o debate mais honesto, né? Mas, mano, você quer ser, então, o chapéu seletor do liberalismo, dizer quem é liberal e quem não é? Nada disso. O liberalismo é necessariamente diverso, o liberalismo não combina com Papa nem com Inquisição. Tem muita divergência entre os liberais, mas também tem algumas convergências. E se tem uma convergência necessária, é o fato de que liberais se preocupam com a liberdade humana. E não existe liberdade humana unidimensional. A liberdade humana é múltipla, tem diversas esferas na forma de ser, de amar, de se expressar, de se vestir, de conviver em sociedade, de vender, de comprar, de consumir. Enfim, a liberdade humana se espalha nas diversas dimensões que compõem nossa individualidade em qualquer lugar, seja na feira ou na cama. Então, para esclarecer, tem sim gente que é liberal na economia, mas não é liberal em outras dimensões da vida, assim como tem gente que é liberal na cama, mas não é liberal em outros lugares. Então, de fato, dá para usar a palavra dessa forma, mas no debate político e filosófico mais amplo, liberal é quem reflete sobre a política, sobre a vida em sociedade, sobre a condição humana no mundo, a partir de uma lente que foca na liberdade individual. E liberdade não quer dizer um comportamento uniforme, um pensamento único. Quer dizer um comportamento livre, um pensamento livre, que respeita a liberdade do outro, que busca explorar a sua individualidade em toda a potencialidade humana, desenvolvendo nossos talentos, competências e virtudes e tentando também corrigir as falhas e os vícios para que o exercício da nossa individualidade chegue no seu potencial máximo. Dado esse panorama sobre liberalismo, vamos falar um pouco sobre a causa LGBTI+, e por que o 28 de junho. Há mais de 50 anos, em 28 de junho de 1969, um bar chamado Stonewall, que era muito frequentado por pessoas da comunidade LGBT nos Estados Unidos, virou símbolo de liberdade quando clientes e amigos resistiram a uma batida policial. O clima político da época, alimentado pelo governo americano, ali plena Guerra Fria, era ditado por uma paranoia anticomunista que enxergava em comportamentos subversivos um risco constante de insurreição. O estigma sobre as pessoas LGBTI era enorme, frequentemente o comportamento homossexual era associado a algum tipo de perversão, num discurso extremamente preconceituoso, mas que buscava se legitimar com áreas de ciência. E conseguiu por um tempo. Em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria chegou a classificar a homossexualidade como uma doença mental, classificação que só foi revista em 1973. Além disso, até 1962, relações entre pessoas do mesmo sexo eram um crime em todos os estados americanos. Naquele contexto de equívocos grotescos, o governo incentivava medidas de repressão e perseguição ativa às pessoas LGBT. Então, era comum, por exemplo, o bloqueio de ascensão profissional de LGBTs em órgãos públicos, internação forçada em hospitais psiquiátricos, os velhos manicômios, e também a realização de batidas policiais truculentas em locais frequentados pela comunidade LGBT. Com esse ambiente público absolutamente repressor, as pessoas LGBT encontravam refúgio em espaços privados, né? Bares, cafés, outros empreendimentos que se especializavam no público LGBT, mesmo que muitas vezes tivessem donos heterossexuais. Ou seja, vale aí marcar como a propriedade privada foi uma forma de proteção para o exercício das individualidades, né? Que é algo bem importante a gente notar. E aí, me permitindo uma digressão, a gente vê como a propriedade privada aparece ao longo da história como uma manifestação concreta do que o pensamento liberal
criou a respeito da privacidade, né? A ideia de que deve existir uma dimensão da vida humana que é privada da interferência da deliberação coletiva. Eu faço questão de frisar isso porque muitas vezes a gente acaba naturalizando algumas conquistas da civilização que, na verdade, são construções muito penosas da humanidade. E é justamente uma conquista do liberalismo, quer dizer, a partir de uma reflexão sobre a liberdade humana e sua relação com a coletividade, emergiu uma pergunta muito importante. Qual deve ser o escopo de ações em que a coletividade humana deve ter o poder de deliberação, né? E com isso, necessariamente, a pergunta inversa. Qual deve ser o espaço da vida humana em que não deve haver uma deliberação coletiva? Ou seja, em que as pessoas devem estar livres de qualquer espécie de restrição alheia. Essa é justamente a noção de privacidade, o espaço privado de ação, livre de interferência externa. E o desenvolvimento moderno da propriedade privada, em suas variadas formas, se dá de maneira articulada essa noção de privacidade. Se eu tenho um bar, se eu tenho um hotel, se eu tenho uma loja, se esse empreendimento é uma propriedade privada, ali eu devo ter o direito de estabelecer com os meus clientes uma relação contratual voluntária de caráter privado, ou seja, onde o Estado e o resto da sociedade não devem ter o poder de interferir. Então, se eu quero receber clientes gays e quero que o meu bar seja um espaço para que eles expressem livremente sua sexualidade, sua afetividade, não importa se a polícia ou a associação dos carolas recatados vai se incomodar. Ninguém tem o direito de interferir naquela relação consensual privada entre adultos exercendo seus direitos. Isso é muito importante sublinhar porque, historicamente, ter espaços privados onde estilos de vida pouco convencionais, digamos assim, para a maior parte da população, puderam aflorar e se desenvolver sem maiores barreiras, foi uma etapa fundamental para desenvolver também a noção de sociedade aberta, para o desenvolvimento da tolerância no conjunto da coletividade, né? Para que esses estilos de vida não hegemônicos ganhem espaço também no ambiente público. Então começa no privado, vai para o público. Mas na realidade isso não aconteceu sem tensionamentos e sem violações a esse princípio da privacidade. É justamente o que se vê na história de Stonewall. O bar, como outros empreendimentos com o mesmo perfil de público, sofria constantes batidas policiais, uma vez por mês em cada estabelecimento em média, e essa era a rotina até que na madrugada de 28 de junho de 1969, clientes e amigos do Stonewall Inn reagiram à incursão da polícia. A notícia de que os clientes estavam sendo revistados e que 13 pessoas estavam sendo levadas à força para a delegacia, para a prisão, pelo crime absurdo de estar vestindo roupas do sexo oposto, foi se espalhando. Muitos amigos e frequentadores que não estavam no bar no momento correram para lá, começaram a se aglomerar na porta, formaram ali uma multidão que inviabilizou a passagem dos policiais, gritavam gay power, poder gay. Todos, obviamente, ali enfurecidos por não estarem sendo respeitados no simples direito de ser quem eles eram. Quando os policiais tentaram passar com as pessoas detidas, a multidão ali fora do bar começou a jogar moedas nos policiais, a coisa foi escalando, depois foi garrafa, pedra, virou uma loucura. Os policiais fizeram então uma espécie de barricada para se defender dos manifestantes, acabaram encurralados para dentro do bar, então alguém pegou um pedaço de jornal com fogo, atirou para dentro do Stonewall, teve início um princípio de incêndio, os policiais pegaram mangueira para tentar conter as chamas, depois usaram a água também contra a multidão. Então foi uma revolta danada e após esse episódio a comunidade gay de Nova York passou 6 dias seguidos protestando, e foi assim que surgiu o movimento LGBT e se espalhou pelo mundo com diversas correntes e ramificações. Quando a rebelião de Stonewall completou 1 ano, foi realizada uma grande marcha do orgulho LGBT em Nova York, dando origem a essa tradição, né? Atualmente, vale dizer, a parada do orgulho LGBT de São Paulo é uma das maiores do mundo. Esse ano, por conta da pandemia, ela aconteceu virtualmente pela primeira vez. Agora veja que coisa curiosa, né? Como que um movimento que nasceu pelo direito à liberdade individual, pela revolta contra o desrespeito do Estado a uma propriedade privada, pode ter passado a ser percebido no Brasil como se fosse uma coisa de esquerda, coletivista, ou incompatível com o liberalismo. É um contrassenso completo, e eu diria que não tem uma razão teórica, ideológica, tem sim uma razão histórica. O fato de que os movimentos por direitos da comunidade LGBT cresceram no Brasil durante o século XX, um momento que o liberalismo não tinha uma vida política orgânica no Brasil, né? Não tinha, o liberalismo teve ausente aqui da formulação desses movimentos, né? Porque basicamente não tinha muitos liberais de fato, não tinha organizações liberais associadas por todo o país como tem o Livres hoje. Tinha algumas associações empresariais, grupos muito restritos, geralmente muito mais liberistas
do que liberais, né? Muito mais preocupados com liberdade econômica do que com liberdade de forma ampla. Então, esse fator histórico, né, um vazio político em torno do liberalismo durante o século XX no Brasil, levou ao predomínio do uso da palavra liberal por essas correntes liberistas, mas muito conservadoras nos costumes, refratárias à ideia de liberdade na identidade de gênero, na afetividade. Então, isso se naturalizou com uma oposição que simplesmente não existe entre a causa LGBT e o liberalismo de fato. Esse problema chegou a tal ponto que as primeiras ações para tentar desfazer essa confusão e afirmar uma defesa liberal da causa LGBT recentemente gerou muita resistência no meio liberal brasileiro. Alguns anos atrás, quase 10 anos atrás, quando eu era diretor do EPL, que hoje é o Students for Liberty Brasil, a maior organização estudantil liberal do Brasil, a gente lançou um núcleo interno que se chamava EPL-LGBT, para reunir estudantes liberais e LGBTs e articular uma ação em torno dessa causa. A gritaria foi enorme na época. A acusação principal, de vez em quando, aparece até hoje, né? Seria uma acusação de que organizar um grupo de liberais LGBT seria coletivismo. Mas isso é um profundo, um gigantesco desconhecimento do que é coletivismo e do que é defender direitos individuais. Uma noção absolutamente equivocada de que qualquer causa que diz respeito a uma coletividade ou qualquer articulação em torno de um coletivo seria uma manifestação de coletivismo. Mas, ora, se qualquer articulação coletiva fosse coletivista, a própria ideia de um grupo liberal, que é um coletivo, seria coletivista também. Isso não faz o menor sentido. Ou então, se a defesa de uma coletividade fosse coletivista, imagine só, o liberalismo tem uma raiz forte ali no direito de cada um professar sua fé, no direito à religião, e aí, historicamente, tem uma ligação forte com o protestantismo, né, no sentido de que cada indivíduo devia ter o poder de ler a Bíblia, não devia ser um monopólio dos padres, outras religiões tinham o direito de existir para além da Igreja Católica, enfim, toda a defesa liberal sobre o direito de manifestação das religiões, se tudo isso aí, defender esses coletivos é coletivismo, é uma incompreensão tremenda, né? Coletivismo de verdade, no entendimento consolidado pela tradição liberal, é a desconsideração da individualidade, né? Quando você apaga o indivíduo para afirmar uma coletividade que ele pertence. Ou seja, se você diz que é alguém porque é homem, porque faz parte de uma coletividade, tem que se comportar de um determinado jeito, se é mulher, que é outra coletividade, tem que se comportar de um outro determinado jeito, se é branco, se é negro, se é judeu, católico, hétero, gay, enfim, se você reduz o indivíduo em toda a sua complexidade humana a uma única coletividade a que ele pertence, e com isso quer apagar a singularidade dele, as características próprias que ele possui, isso sim é coletivismo. Então veja só que sutileza, né? Ser contra o apagamento do indivíduo por uma coletividade não é o mesmo que dizer que para defender o indivíduo você deve apagar a coletividade. Pelo contrário, todo indivíduo é necessariamente marcado por diversas coletividades. Eu, por exemplo, sou homem, branco, nordestino, jornalista, liberal, torcedor do esporte. Cada uma dessas características faz parte de mim e ajuda a constituir minha individualidade, mas nenhuma delas me define isoladamente. Eu não sou apenas um homem, eu não sou apenas um nordestino, eu não sou apenas um jornalista, não sou apenas um liberal. Eu sou tudo isso e simplesmente não há causalidade necessária entre essas características e outras, né? Ou seja, não é correto chegar a outras conclusões sobre quem eu sou, o que eu faço, o que eu gosto, por alguma dessas coletividades isoladas a que eu pertenço. E por quê? Porque cada indivíduo é único, porque cada um de nós é um universo de possibilidades que se entrecruza, se compõe por diversas coletividades que nos constituem, sim, mas que não nos reduzem. Por isso mesmo, não faz sentido vincular a identidade de gênero de alguém, se a pessoa se identifica como homem, mulher, como não binário, e tirar conclusões sobre a afetividade dessas pessoas, sobre quem ela gosta, quem ela ama, o tipo de preferência sexual ou até o tipo de comportamento sexual dela. É possível ser trans, bissexual e recatado, assim como é possível ser cisgênero, heterossexual e promíscuo. Cada uma dessas características não necessariamente está atrelada à outra. E ter essa compreensão de que cada indivíduo é único e singular, isso é o cerne do individualismo no sentido liberal, né? Então, veja que ironia. Quando um conservador rotula pessoas LGBTs como promíscuas, isso é que é ser coletivista. Quando um conservador acha que, porque eu defendo a causa LGBT, eu necessariamente sou um LGBT, isso é coletivista. Ao mesmo tempo, quando alguém que se considera progressista acha que se você é LGBT, você tem que votar na esquerda,
esquerda, votar no PSOL ou no PT, porque senão você não seria coerente, isso também é coletivista, porque são questões absolutamente diversas, paralelas, que não se tocam, né? Você pode ter a sua identidade de gênero, a sua sexualidade e qualquer posicionamento político. E vice-versa, né? Tem conservadores LGBT, tem esquerdista LGBT, tem liberal LGBT. E um liberal não vê contradição alguma nisso, porque compreende a grandeza do universo individual, né? E aí eu vou me permitir um pouco além. Um liberal não apenas compreende esse fenômeno, como ele, sobretudo, valoriza esse fenômeno. A gente entende o quanto a diversidade humana é fantástica. Ao mesmo tempo, é comum que as pessoas tenham dificuldade de conviver com essa diversidade, né? Mas essa dificuldade geralmente vem da falta de costume com a diversidade. Justamente por isso, a gente tem que exercitar a diversidade e a tolerância. Um grande filósofo liberal já chamava atenção para isso no século XIX, e eu separei alguns trechos para dividir com vocês do que John Stuart Mill escreveu no seu clássico Sobre a Liberdade. A tirania da opinião faz da excentricidade motivo de vergonha. É desejável, de modo a quebrar essa tirania, que as pessoas sejam excêntricas. A quantidade de excentricidade numa sociedade tem geralmente sido proporcional à quantidade de genialidade, vigor mental e coragem moral que continha. É sinal de perigo que tão poucos ousem ser excêntricos. Não há qualquer razão para que todas as existências humanas sejam construídas num padrão qualquer ou num pequeno número de padrões. Se uma pessoa tem qualquer quantidade razoável de senso comum e experiência, o seu próprio modo de planejar a existência é o melhor. Não porque seja o melhor em si, mas sim porque é o seu próprio modo. Os seres humanos não são como ovelhas, e nem sequer as ovelhas são exatamente iguais. Diferentes pessoas também requerem diferentes condições para seu desenvolvimento espiritual, e não podem viver no mesmo clima e atmosfera morais, tal como as diferentes plantas não podem viver todas no mesmo clima e atmosfera físicos. As mesmas coisas que são para uma pessoa ajudas para cultivar a sua natureza superior constituem obstáculos para outra. Justamente por isso, Stuart Mill frisava, e aí apoiado no pensamento de outro grande filósofo liberal, ainda anterior a ele, o alemão Wilhelm von Humboldt, que se nós queremos que as pessoas sejam livres e que desenvolvam a sua individualidade, nós precisamos cultivar na sociedade duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a liberdade, no sentido de não impor padrões aos indivíduos, e segundo, a diversidade, no sentido de permitir que os indivíduos vivam experiências diferentes, em contextos diferentes, para que possam desenvolver seus talentos e suas características próprias da melhor maneira possível. Por tudo isso, eu diria que nós, liberais, temos um dever histórico no Brasil de correr atrás do prejuízo dessas décadas de ausência do pensamento liberal nessa causa e trabalhar efetivamente a militância liberal na causa LGBT, lutando por dignidade para todos, por respeito à diversidade, por inclusão, por um ambiente que seja verdadeiramente livre e plural na sociedade brasileira. Por isso mesmo, o Livres tem diversas iniciativas nesse sentido, tanto dentro do movimento, no sentido de nos mantermos sempre preocupados em ser, dentro do Livres, um ambiente propício para o florescimento de lideranças LGBTs. Não à toa a gente tem no nosso conselho a grande arquiteta Mariana Valentim, que é uma mulher transexual, ativista incansável da liberdade. Temos a nossa setorial LGBTI, coordenada pelo querido Lucas Franceschi, como também temos uma atuação concreta em defesa dessas bandeiras, seja participando de articulações e debates sobre esse tema, e aí eu queria destacar também o trabalho da Dione Freitas, nossa associada, como também através dos nossos mandatários associados. Recentemente, por iniciativa do deputado estadual Guilherme da Cunha, do Partido Novo de Minas Gerais, o LIVRE se mobilizou pela revogação de uma portaria discriminatória do Ministério da Saúde que impedia a doação de sangue por homens gays, independente deles se encaixar ou não nos padrões de comportamento considerados de risco pelas autoridades de saúde. E, felizmente, uma decisão do Supremo declarou a inconstitucionalidade dessa regra que estava em vigor há décadas no Brasil. E a gente vai seguir fazendo esse tipo de trabalho ativo em defesa da liberdade para todos, contra as discriminações, porque não existe liberdade sem diversidade. E o Livres defende a liberdade acima de tudo, o combate a todas as formas de preconceito. Que todas as pessoas, enfim, possam ser livres para desenvolver seus talentos e habilidades, exercendo plenamente sua individualidade, que todos possam ser quem são.